A paz do Senhor Jesus para você, tudo bem? Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui para poder trazer uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Em dias tão difíceis, em dias de tantas adversidades que o ser humano tem vivido, uma coisa é necessário para que possamos vencer todos os obstáculos da vida. E para isso nós precisamos de fé. E eu pergunto a você, você sabe verdadeiramente o que é fé? Hoje nós vamos aprender o que é fé. Hoje nós vamos aprender como vem a fé. Assim também como liberar a sua fé. Para isso nós vamos fazer uma leitura no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, para começar, o que é a fé? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a convicção dos fatos que eu não vejo. Então, a fé, ela é algo que ela aponta para o futuro. Nós não podemos comparar fé e nem tampouco confundir fé com esperança, porque a fé ela aponta para o agora, a fé ela aponta para o hoje. Você não pode dizer, olha, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, isso não é fé, é esperança, porque a esperança ela aponta para o futuro, a fé ela aponta para o agora. Jesus sempre quando perguntou a um cego, a um aleijado, Jesus disse: Tu crê? Tu tem fé que eu posso fazer isso por ti? E eles diziam: Sim, Senhor, eu tenho. Então seja feito conforme a tua fé. Te levanta e anda. E era assim que acontecia. Então fé, ela aponta para o agora. Esperança, ela aponta para o futuro, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé, ela é a substância, né, das coisas que esperam. E eu sou alimentado por esta substância, ainda que eu não enxergue, ainda que eu não veja, mesmo assim eu creio. Um exemplo de fé que nós podemos observar é com relação a Noé. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que Deus chamou a Noé e disse: Prepara uma arca, porque eu vou inundar a terra com um dilúvio. Observe uma coisa, que na época de Noé, a Bíblia Sagrada ela nos diz que não chovia, não tinha chuva naquela época. A terra ela era regada por uma neblina que subia da terra, e aquela neblina ela regava toda a terra. E Deus disse para Noé: Prepara uma arca, porque a terra será destruída por um dilúvio. Então, não tinha chuva. De onde é que tinha tanta água? Noé não sabia. Mas o que foi que ele fez? Ele creu naquela palavra. Ele tomou posse daquela palavra. Ele acreditou naquela palavra. E por ter fé, tão somente ele, juntamente com a sua família, foram salvas. Foram salvos por meio da fé. Hoje, os cristãos, nós que fazemos parte do cristianismo, principalmente no mundo evangélico, nós pregamos muito a respeito de Jesus. O que nós falamos? Nós falamos que Jesus Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós cremos sim que Jesus ele vai voltar. E aqueles que andam em sinceridade com Deus, assim como andou Enoque, eles serão arrebatados aos céus. Eles vão sumir, simplesmente isso. O povo de Deus ele vai sumir. E nós temos pregado isso para as pessoas. Talvez você esteja me ouvindo neste momento, você já ouviu falar da vinda de Jesus e você não deu muita bola, você não se importou muito, mas uma coisa eu te falo, Jesus vai voltar. Nós cremos, nós temos esta fé, nós temos essa convicção de que Jesus Cristo, ele vai voltar. E se nós temos essa convicção, nós temos que estar o quê? Prontos, preparados para a volta dele. E se você não está preparado, é bom você se preparar. Por quê? Porque os dias foram abreviados. E Jesus Cristo, ele se aproxima. Jesus Cristo, ele já está às portas. Faça como Noé, creia, acredite,
tenha fé. Jesus vai voltar. Comece a mudar a tua vida, comece a mudar o teu procedimento. Anda com Deus. Leia as Escrituras, peça entendimento, peça clareza a Deus para que o Senhor possa te iluminar e contribuir para a compreensão da palavra de Deus. Então, o que é fé? Fé é o firme fundamento, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé, ela aponta para o agora. Agora você me diz, como eu faço então para poder ter fé? Bom, a palavra do Senhor, ela nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé eu vou ter. Quanto mais eu leio as Escrituras, aquela leitura vai acrescentar cada vez mais a minha fé. Nós temos um exemplo dentro da Bíblia Sagrada, por intermédio do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele chegou na cidade de Listra. E quando Paulo chegou lá na cidade de Listra, ele começou a pregar o evangelho como era de costume, era de praxe de Paulo pregar o evangelho. E a Bíblia diz que ali tinha um coxo que estava ouvindo a pregação de Paulo. Então aconteceu 3 fatos importantes na vida de Paulo naquele momento e aconteceu 3 fatos importantes também na vida do coxo para que o milagre pudesse acontecer. Primeira, a Bíblia diz que Paulo pregou o evangelho. Então, para ter fé, para que eu possa ganhar fé, ter fé no meu coração, eu tenho que ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo, ele pregou a palavra de Deus. Segunda coisa que Paulo fez. A Bíblia Sagrada nos diz que Paulo, ele percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. Primeira, ele pregou o evangelho. Segunda, Paulo percebeu que aquele homem tinha fé para poder ser curado. E terceiro, Paulo mandou aquele homem se levantar. Te levanta. E aquele homem se levantou e aquele homem passou a andar. Então essa foi a parte que o homem de Deus pôde fazer por aquele coxo. Mas aquele coxo, aquele homem aleijado, deficiente, ele também fez 3 coisas importantes. Primeira coisa, ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu Paulo pregar. Muitas pessoas querem ter fé, pede a Deus fé, pede a Deus sabedoria, pede a Deus graça, pede a Deus misericórdia, mas não param para ouvir o evangelho. E isso acontece até mesmo no meio cristão. Durante os cultos, o que acontece? Enquanto está tendo os louvores, muitos ficam no culto. E isso até mesmo músicos. Às vezes o músico está ali tocando, enquanto tem louvor. Quando chega na hora da pregação, da ministração da palavra de Deus, vão tudo para os corredores. Vão embora, né, arrumam algum tipo de conversa ali e não dão a devida atenção o que há de mais importante dentro de uma liturgia, de um culto, que é exatamente a palavra. É a palavra que gera fé, é a palavra que muda, é a palavra que transforma. E na hora da palavra, muitas pessoas não gostam da palavra, porque não gostam do pregador, não gostam do tom de voz dele, não gostam das colocações dele. Você não tem que estar preocupado com o pregador. Peça a Deus então para colocar a palavra na boca dele, tá certo? Peça a Deus para ser usado cada vez mais por ti e não criticar a pessoa, até porque ele é apenas um portador da palavra, ele é um mensageiro de Deus. Escute a palavra por intermédio do mensageiro que Deus colocou na sua vida. Outra coisa, aquele homem ele ouviu Paulo pregar. Primeira situação. Segunda, a Bíblia diz que ele teve fé, conforme ele ouviu. Segunda, ele teve fé. E depois ele fez o que? Ele se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz, te levanta, e ele se levantou. Ele fez o que? A ação. Ele agiu. Então nós aprendemos o que é fé e como nós devemos fazer para poder adquirir a fé. A fé ela vem por intermédio de ouvir a palavra de Deus. Então pare para ouvir a palavra. Agora, terceira situação, como é que você deve fazer para poder liberar essa fé? Já que você sabe o que é fé, já que você sabe agora como adquirir a fé, então como é que você vai liberar essa fé? Romanos capítulo 10, versículo 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
A confissão, ela está firmada em 3 pilares principais. Primeiro pilar da confissão é confessar. E confessar é afirmar aquilo que nós cremos. Então, se eu tenho fé, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que confessar. Eu tenho que afirmar aquela fé. Eu tenho que confessar para Deus. Eu tenho que confessar para as pessoas a respeito da minha fé. Portanto, este pilar é super importante durante a confissão de fé que eu tenho. E o terceiro pilar é declarar as coisas que eu sei e que elas são verdadeiras. Então eu vou declarar o que diz na palavra de Deus. Eu declaro ela, a palavra de Deus, ela é autêntica. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, para você vencer obstáculos na vida, não é apenas o fato de você ter fé, é o fato de você também liberar essa sua fé. E como você libera? Por exemplo, você está vivendo uma enfermidade, supomos isso. E o que é que você vai fazer? Já que você crê que tem fé, começa a declarar que essa tua fé é verdadeira, utilizando a própria palavra de Deus. Aproveito para falar um dos clássicos das Escrituras Sagradas, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Você pode declarar: Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, ela nos diz a respeito de uma mulher que ela sofria há 12 anos com uma hemorragia, Senhor, e ela gastou tudo aquilo que ela possuía com os médicos, e ela ia de mal a pior, Senhor, e ela pensou consigo mesmo: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. E aquela mulher, Senhor, tocou nas tuas vestes e ela ficou curada. Senhor, a tua palavra diz que tu não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Senhor não mudou, porque a tua palavra diz: eu, Senhor, não mudo. E eu sei que o Senhor não muda. Pai, atenta para a minha situação, atente-se, Senhor, para o meu clamor. Eu creio em Ti, eu declaro que a Tua palavra, ela é verdadeira, eu declaro que a Tua palavra, Senhor, ela é fiel, porque Tu não é homem, Senhor, para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Senhor, no nome do Senhor Jesus agora, eu creio que eu estou curada, eu creio, Senhor, que eu estou livre de todos os males que me assolam, ainda que os sintomas digam que eu tenho uma doença, ainda que os sintomas façam com que eu venha a gemer, mas a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fui sarado pelo sangue de Jesus, eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Isso é declarar que as palavras de Deus, elas são verdadeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é liberar a sua fé. Terceiro pilar, confessar é proclamar uma verdade que foi acolhida com inteireza de coração. Ou seja, com Deus não existe o meio termo. Com Deus não existe parcialidade. Deus é imparcial. Ou você crê ou você não crê. As circunstâncias da vida, elas não podem nos dominar. As doenças, as enfermidades, elas não podem triunfar sobre as nossas vidas. O desemprego, as dores, as perseguições, absolutamente nada disso pode triunfar sobre você. Pelo contrário, nós temos que triunfar sobre elas no nome de Jesus. Não deixe que as doenças triunfem sobre você. Não permita que a angústia ela triunfe sobre você. Não permita que a adversidade triunfe sobre a sua vida. Não permita que os sofrimentos gerados, que os pensamentos contrários, os pensamentos negativos da vida possam triunfar sobre você. Mas no nome do Senhor Jesus eu te digo: domine, triunfe sobre os problemas da sua vida, porque você não está sozinho nesta jornada, você não está sozinho, porque o Senhor, Ele nunca te abandonou, o Senhor sempre esteve contigo, o Senhor nunca desampara aqueles que o buscam. Talvez você já tenha se perguntado muitas vezes: aonde Deus está? Será se Deus é verdadeiro? Será se Deus verdadeiramente se preocupa comigo? Eu te digo que Deus se preocupa com você sim, eu te digo que Deus, Ele te ama e ama muito. Sabe por quê? Porque
porque você não está vendo este vídeo à toa. Você está vendo este vídeo, sabe por quê? Porque Ele te ama e parou você por este momento para você ouvir isso. Triunfe sobre os problemas, porque você não está sozinho. E em Cristo Jesus, você é muito mais do que vencedor, você é muito mais do que vencedora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levante-se da onde você está, porque Deus não criou você para poder viver prostrado. Ele te criou para que você possa estar triunfando sobre os montes, bendizendo, louvando, exaltando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder que a palavra de Deus nos ensina. Olha só, a palavra de Deus nos diz que Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Sabe o que é que ele dizia para os Filipenses? Regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Regozije-se em Deus. Ele é o teu sustento. Ele é o teu braço forte, Ele é o teu escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra e seja tremendamente abençoado você e toda a sua casa, no nome de Jesus.